Sua palavra nos inspira, nos ensina. E hoje nós queremos continuar recebendo graça do Senhor sobre nós, através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero compartilhar hoje um tema muito importante, que isso atinge todos os crentes, em todo lugar do mundo. Nós precisamos entender bem, conhecer bem o nosso Senhor. Quantos querem conhecer mais o Senhor? E há algo que às vezes fica incompreensível aos olhos de muitos, quando nós falamos sobre disciplina de Deus, a disciplina que vem de Deus. O Senhor disciplina, mas é importante que você saiba que há uma diferença entre disciplina e punição. Diga, disciplina e punição. Então, hoje quero falar um pouco sobre isso. Espero que isso abra os seus olhos e possa aproximar você mais do Senhor. Alguns creem, por mais absurdo que pareça, que o Senhor, Deus, pune os seus filhos e com coisas que nós não queremos para a nossa vida. Por exemplo, uma doença, uma praga, um acidente, uma calamidade na família. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um mecânico e ele dizendo que teve um acidente muito ruim, que o carro dele capotou várias vezes, descendo assim uma serra, e ele lembrou que naquele dia ele tinha feito um voto para o Senhor antes, mas naquele dia ele tomou um copo de cerveja. E o que ele estava querendo dizer para mim? Que por causa do erro dele, o Senhor então o puniu. Já pensou eu contando a história para você? Eu venho aqui falar, irmãos, hoje meus filhos não vieram porque um deles está no hospital. Mas o que aconteceu? Seu filho está no hospital? É porque ele me desobedeceu, aí eu tirei o freio das bicicletas dele e mandei ele descer uma ladeira para ele aprender a obedecer. O que você acharia disso? Você ia chamar a polícia para um pai desse. A gente não aceita ninguém fazer isso com os filhos, mas aceitamos pensar que Deus faz isso com a gente. Aceitamos que o Senhor está no alto, sublime trono, com a vara na mão, à espera que você erre para punir você, e que Ele tem alegria nisso. Muitos têm uma imagem de um Deus vingativo. Você sabe, as pessoas que são vingativas, elas têm um certo prazer na sofrência do outro. Isso é uma doença na cabeça. Mas a gente não aceita sermos assim, mas aceitamos que alguém diga que o Pai é assim. E Jesus falou, se vocês que são maus conseguem fazer o bem para os seus filhos, quanto mais o Pai, que é bom. Para você ver, nem Jesus aceitou o adjetivo bom sobre ele. Certa vez alguém chegou e falou, bom mestre, ele falou, por que você está me chamando de bom? Bom é só um, é o Pai. E essa visão de Deus como vingativo, essa visão de Deus como alguém que está punindo o tempo todo, honestamente falando, afastam as pessoas dele. Porque quem é que quer se aproximar de um Deus vingativo? Vamos lá para o culto adorar o Deus que colocou uma doença na sua cabeça. Vamos lá render graças a Ele que tirou todo o dinheiro da sua conta bancária para você aprender a ser decente. Vamos lá fazer uma vigília, passar a noite com o nosso paizinho querido que assassinou um membro da sua família. Quem é que quer aproximar de um Deus assim? Ninguém quer. Mas o salmista diz que a bondade e a misericórdia nos seguem todos os dias. Por quê? Porque o Pai é bom. Deus é bom. Você pode falar isso para o seu vizinho? Deus é bom. Se eu e você acreditarmos então nessas mentiras, ao invés de nos aproximar do Senhor a cada tempo que passa, nós vamos nos afastar. Isso não traz um ambiente de vida. Mas acredite,
o que nos transforma é a bondade de Deus. O que nos leva ao arrependimento, diz isso na Bíblia, é a bondade de Deus, não é a severidade. Em muitos lugares as pessoas comemoram a severidade de Deus. Então, em muitos ambientes, o que é considerado, entre aspas, mover de Deus, é quando Deus está esmagando a cana quebrada. É quando a pessoa está urrando de culpa. É quando alguém está apontando o dedo no nariz dela e dizendo, você não merece estar com Deus. Aí todo mundo fala, uau, Deus está movendo nesse lugar. Eu não sei que Deus é esse. Não é o Deus da nova aliança, pode ser o Deus da velha aliança, por questão de justiça. Mas algo aconteceu, diga, algo aconteceu. Algo aconteceu na história do homem. Não podemos considerar a velha aliança para os dias de hoje, porque nós estamos na nova aliança. Algo aconteceu na Bíblia. Você precisa dividir a Bíblia em dois tempos. Tudo é palavra de Deus, mas um tempo se aplica para hoje, o outro tempo se aplica para antes. Amém? Então, fugir de Deus é um absurdo para quem está na nova aliança, que foi inserido na comunhão. O Senhor fez de tudo para aproximar você, não te afastar. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem pessoas que estão na igreja conhecendo a verdade, e quanto mais eles conhecem a verdade, mais eles afastam de Deus. Que verdade é essa? Não é verdade, é mentira. Que vem lá do quinto dos infernos. Não sei quantos infernos existem, né? Mas o povo diz que tem o quinto. Então, não sei onde é, porque eu não estou buscando ir para lá, então não sei nem o caminho. Quanto mais eu conheço a verdade, mais eu sou livre. Principalmente de adjetivos de Deus. Eu sou livre de uma visão errada sobre Deus. Eu sou livre de um conceito errado sobre o meu Pai. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer, Deus é o meu Pai? Deus é o meu Pai. Eu sei que hoje os pais, a referência já está muito estranha, muito além, muito diferente, muito aquém, aliás, do que um pai deveria ser. Mas acredite, Deus é um bom Pai, é um bom pastor. Ele deu a vida por você, Ele ama você, Ele quer estar junto com você. E hoje essa palavra é para eliminar qualquer barreira, qualquer entendimento que faça você se afastar de Deus. E todos nós já passamos por isso. Você, em algum momento da sua vida, já deixou de orar porque achava que Deus estava contrariado com você. Sim ou não? Você já pensou o seguinte, não vou nem orar porque não vai adiantar nada. Deus está de costas para mim. O que eu fiz foi muito terrível. Existe um perigo nos conceitos errados sobre Deus. E o diabo faz de tudo para você não entender isso. Principalmente faz com que você não leia a Bíblia. Você acredita que tem crente que não lê a Bíblia? Eu não conheço muitos, porque eu só vivo com os irmãos aqui. Mas há pessoas que não leem a Bíblia. Não têm a Bíblia como uma fonte de prazer e vida e instrução. E não fazem, muitos fazem de forma religiosa. Não, tem que ler a Bíblia, porque se eu ler de Gênesis a Apocalipse, vai vir uma bênção sobre mim. Não vai. A bênção só vem quando aquela palavra traz uma revelação. A revelação produz fé, e a fé traz à existência coisas que não existem. Mas deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 não vai perfumar a sua casa. É melhor comprar como é que chama aquele negócio? O vaporzinho. É isso aí. Compra isso e põe lá. Mas há um bom perfume de Cristo para vir do seu interior. Que Ele falou, quem crê em mim, do seu interior, rios de águas vivas fluirão. Então é a palavra que faz diferença. Mas nós precisamos compreender a palavra da maneira correta, entendendo que hoje é o tempo da nova aliança, que na velha aliança
havia uma forma de relacionamento com Deus. Na nova aliança há uma outra maneira. E muitos pegam a Bíblia de capa a capa e consideram como tudo, como uma coisa só, mas não é. Tudo é palavra de Deus, mas nem tudo se aplica daquela maneira. Quantos estão compreendendo? Amém. Aleluia. Então é na palavra de Deus que você descobre tudo que você recebeu através do sangue de Jesus. Diga o sangue de Jesus. Você sabe quais são os benefícios que o sangue de Jesus naquela cruz trouxe para você hoje? Aquele sangue que escorreu no madeiro 2000 anos atrás, produz hoje vida para você. E Jesus falou, eu vim para dar vida em abundância. O que é essa vida em abundância? Vou te dar 1 minuto para você explicar aí para o seu vizinho. O que é vida em abundância? Fala aí para o seu vizinho, o que é? Qual que é a sua compreensão de vida em abundância? O que é uma vida que abunda? Bom, existem várias, pode olhar para mim agora, existem várias definições para isso. Mas eu posso considerar que uma vida abundante é uma vida em amor, prazer e intimidade com Deus? Sim. Mas tem muitos que não desfrutam disso. Por quê? Mentalidade da culpa, da condenação e do pecado. Nós precisamos ter uma consciência do pecado? Sim. Porque é por causa da consciência do pecado que nós chegamos até Deus. Mas depois da consciência do pecado vem uma outra consciência que é maior ainda. Qual que é? A consciência do perdão. Mas tem crentes que têm mais consciência do pecado do que do perdão. Em outras palavras, ele está dizendo para Jesus, Senhor, o Senhor não foi suficiente naquela cruz. O Senhor não perdoou todos, o teu sangue não foi capaz de cobrir os meus pecados. Eu mesmo tenho que fazê-lo assim, pela minha força, pela minha entrega, pela minha obediência, pela minha retidão na lei. Se eu fizer isso, aí os meus pecados são perdoados. Você está dizendo o quê? Jesus, o Senhor morreu na cruz em vão, desculpa dizer. Mas será que isso é verdadeiro? Não, porque João Batista olhou para Jesus, apontou o dedo e disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa é a consciência do perdão. O sangue de Jesus não cobriu os seus pecados, tirou os seus pecados, te deu uma nova natureza. Você nasceu de novo em Cristo Jesus. Aleluia. Mas há alguns que pensam o seguinte, quanto mais perto de Deus, mais tribulação você terá. Mentira. E aí a pessoa, ela se afasta de Deus como se o afastamento pudesse diminuir a dimensão, não é, das tribulações. É como a pessoa fingir ou achar que Deus está fingindo que não está vendo. Não, eu sou pecador, então quanto mais próximo eu chego de Jesus, mais punição eu vou ter. Então eu vou afastar um pouquinho de Jesus. Mas se você nasceu de novo, Ele não tem como afastar de você. Não tem como você andar e Deus, não, eu vou fingir que você não está fazendo nada, porque você está longe, você não está indo no culto, né? Eu só vejo quem está lá no culto. Não, não. Que tolice pensar isso. Você foi unido ao Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, diz a palavra. Então, a realidade é o contrário. Quanto mais perto do Pai, quanto mais íntimo do Pai, mais respostas de oração eu tenho. Mais desfrute da vida abundante eu tenho.
mas o inimigo quer que você não compreenda isso. Alguns pensam da seguinte maneira: eu errei com Deus, eu fiz algo terrível, eu creio no perdão, creio que Deus me perdoou, mas Ele ainda não esqueceu o que eu fiz. É como se Deus estivesse o tempo todo olhando para ele dizendo: eu lembro, hein? Você está aí fingindo que é crente? Você está aí erguendo as mãos para os céus? Eu não esqueci o que você fez. Porque às vezes os pais fazem isso. O menino está lá brincando, o pai dá uma olhada e diz: lembra, eu sei o que você está fazendo. Traz um certo temor. Mas o que a palavra de Deus diz? Coloca para mim Hebreus capítulo 10, verso 17. Quem é que está na projeção aí hoje? Não dá para ver, o sol está... Vou mandar para o Eduardo. Hebreus 10, 17. O que diz aí a sua Bíblia? Achou o versículo? Acrescenta. Também, aqui o escritor de Hebreus está falando sobre a nova aliança. Se você ler uns versículos para trás, você vai perceber isso. Também, o Senhor acrescenta: de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para... Então, por que você acha que Deus te perdoou, mas seu histórico está lá constando ainda? Por que você acha que Deus te perdoou, mas ainda há um castigo sobre aquele erro, aquele pecado, seguindo você? Então, você tem que mudar a Bíblia lá. Ao invés de falar bondade, misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, você põe raiva e ódio me seguirão. Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor não se lembra do seu pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus apagou. Isso não significa que a gente não tenha pecado. A gente tem pecado. Mas todas as vezes que a gente peca, o sangue de Jesus já apaga. Não dá tempo de Deus ver. Eu sei que alguns ao ouvir isso, principalmente quem ouve isso pela primeira vez, assusta. E dá a impressão que nós estamos pregando, incentivando a licenciosidade. Que é o seguinte: não, pode viver do jeito que você quiser, porque seus pecados estão perdoados mesmo, então pode fazer o que você quiser. E isso, para o espanto mais ainda, vou dizer que é verdade. Pode fazer o que você quiser. Mas eu pergunto: você quer viver uma vida de pecado? Então o pecado não é o que você quer. A santidade é o que você quer. Então pode viver do jeito que você quer. Agora, se obviamente chega uma pessoa e diz: Deus, obrigado, Jesus, obrigado pelo teu sangue naquela cruz, pagou todos os meus pecados, agora eu posso ter quantos amantes eu quiser. Obviamente uma pessoa dessa é débil mental. Ela não nasceu de novo. Não conheceu Jesus. Porque quem conhece Jesus, ele quer se parecer com Cristo. Quem conhece Jesus, todos os dias ele quer ser igual a Jesus. Ele quer andar onde Jesus andou, ele quer pensar como Jesus pensa, ele quer agir como Jesus agiu. Ele quer ser como o Filho. Então, aquele desejo pecaminoso é do velho homem, não é do novo homem. O novo homem não deseja pecar, o novo homem deseja a santidade de Deus. Mas não é por isso que você vai agora viver debaixo de condenação. Por quê? Porque o Senhor não se lembra do seu pecado. Como é que Deus vai condenar uma coisa que Ele nem lembra? Não está em pauta, não está escrito. Antigamente, quando eu estava na escola dominical e era criança, o ensino era assim: olha, todos os seus pecados estão sendo anotados. E lá no dia do julgamento, vão colocar essas anotações no ecrã. Quem já ouviu isso? Aí, estou falando, é verdade. Eu não sei o que essas pessoas dessa época, eu acho que eles não liam Hebreus.
Que aqui está dizendo que o Senhor não se lembra para sempre. Para sempre significa que o dia do juízo está incluído. Não se lembrarei dos seus pecados, a não ser no juízo final. Não está escrito isso. Está escrito de modo algum, nenhum, nem no dia do julgamento. Agora, vai haver julgamento para os crentes? Sim. Mas o julgamento não é pelo pecado, o julgamento é para as obras. Nós temos que diferenciar a palavra de Deus. Você vai ser julgado pelas obras. O julgamento do pecado já aconteceu. Aonde? Na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Quantos creem que Deus é um Deus justo? Amém. Se o meu julgamento pelos pecados já aconteceu lá atrás, seria justo haver um segundo julgamento? Não. Então Deus não pode condenar você por causa do seu pecado. Vou falar de novo. Deus não pode condenar você pelos seus pecados. Por quê? Porque Cristo foi condenado. Cristo pagou a dívida. Pastor, então quer dizer que nenhum dos meus pecados será julgado mais? Não. Já foram julgados. O que Deus vai julgar? As obras. Ele te chamou para as obras, está escrito isso na Bíblia. Então, se Ele te chamou e você não foi, aí você vai ser julgado. Mas não tem a ver com o pecado. Um dia a gente fala sobre os 3 julgamentos que hão de vir. É importante para nós. Então, se você aceitar, por exemplo, a doença como uma disciplina, entre aspas, de Deus, que dia que você vai ter fé para ser curado? Nunca. Um dia veio uma irmã pedindo oração, e ela falou, eu quero que ore pela minha saúde, que o meu pulmão já está comprometido, mas eu sei que Deus mandou essa doença porque eu fumei a vida inteira. E eu fiquei pensando, mas como ela fumou a vida inteira e Deus colocou a doença? Pois é. A gente ri para não chorar. Como que uma pessoa assim, que acredita que a doença é uma punição, vai ter fé para crer no milagre? Se Deus mandou a doença, eu estou enrolado. Por quê? Porque Ele não vai tirar, se Ele mandou propositalmente. Ele está esperando a penitência, Ele está esperando o sacrifício, Ele está esperando o meu esforço em mudar a minha própria vida, e depois que eu mudar tudo e se tornar igual a Jesus, aí Ele tira. Irmão, se a gente pudesse fazer isso, Jesus não precisava morrer na cruz. Se eu e você pudéssemos parecer com Ele pelo nosso próprio esforço, era só pegar os mandamentos de Moisés e cada um aqui obedece. 100%, todo dia, em toda a vida. Só isso. É muito simples ser como Jesus. A questão é que ninguém consegue, por isso Ele teve que vir, pegar na nossa mão e dizer, eu é que vou te dar isso. Eu é que vou obedecer no seu lugar. Como estão compreendendo? Então, em Êxodo 15, 26, o Senhor diz, eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura. Como é que você está crendo agora que Ele é o Deus que põe a doença? O nome de Deus é o Deus que sara, não é o Deus que pune com doença, não é o Deus que joga praga. Olha lá, aí depois você lê. O que eu quero deixar claro para você hoje? Que disciplina é uma coisa e punição é outra. Deus disciplina os seus filhos. A punição não existe mais. A punição pelos pecados. Então, no Antigo Testamento havia castigo. Castigo e punição é basicamente a mesma coisa. Mas no Novo Testamento não há mais punição, porque a punição acabou em Jesus, encerrou nele. Se você entender isso, esse ponto, você entendeu toda a palavra até agora. A punição acabou em Jesus.
Ele. Ele pagou pelos pecados de todo mundo. Então, acabou ali. Mas o Senhor nos disciplina. E qual que é a diferença? E aí nós precisamos perceber isso também. Porque às vezes você está sob disciplina de Deus. Então, isso acontece e vai acontecer o resto da nossa vida. Disciplina. Lá em Levítico 26, 18, coloca aí, por favor. Esse era o trato da velha aliança, Levítico 26, 18. Se ainda assim, com isso, não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Esse era o padrão da velha aliança. Se você abençoar, ou se você obedecer, será abençoado. Mas se você desobedecer, será amaldiçoado. Esse era o padrão da velha aliança. Mas Isaías 53, 5, falando sobre Cristo, olha o que ele diz. Mas ele, Isaías 53, 5. 53. Mas ele quem aqui? Está falando de Jesus. Mas Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, digo castigo. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo, a punição do nosso pecado, do nosso erro, da nossa transgressão, da nossa iniquidade, a Bíblia está dizendo que foi sobre quem? Jesus. Então encerrou. Foi sobre Jesus. Lá em Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7, olha o que a Bíblia diz. Hebreus 12, 6 e 7. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Verso 7. É para disciplina, diga disciplina, que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Você já teve a impressão de que você apanha mais do que o ímpio? Você olha o seu vizinho cometendo atrocidades e fala, Deus, eu não fiz nem 1/10 do que esse fez e eu estou sendo disciplinado e ele não. Porque Deus só disciplina filhos. Se você está sendo disciplinado, se alegre, porque você é filho, foi escolhido. Mas se você está sendo disciplinado também, segundo esse entendimento, é porque Deus te ama. Deus te ama. Agora, e o ímpio? O ímpio não é filho. Eu ia fazer uma comparação aqui, mas está na internet, alguém pode pegar e... Depois eu te falo. Porque há uma semelhança entre o dogzinho da família e o filho. Não, vou falar isso não. Para bom entendedor, meia palavra basta. Deus corrige filhos. Deus corrige filhos. Essa palavra disciplina, no grego, no original, ela é usada para treinamento. Sabe quando alguém vai ensinar uma criança a jogar bola, por exemplo? Ela põe a bola e fala, chuta uma vez, 2 vezes, 3, 4, até ficar bom. Essa é a palavra. Mas o tradutor pôs disciplina. Mas, na verdade, Deus está dizendo o seguinte, o que eu quero fazer com você é te treinar para você melhorar. Esse é o conceito de disciplina no Novo Testamento. Então, por exemplo, você vai ensinar alguém a nadar, a punição, se a pessoa erra, você enfia a cabeça dela lá, segura uns 2 minutinhos e fala, aprendeu? Isso não é disciplina, isso é punição. A disciplina é ensinar até a pessoa pegar o jeito. Então, por que Deus nos disciplina? Para você melhorar, para você crescer, para você amadurecer.
A punição não é esse o objetivo. A punição é sofrimento, é morte, perseguição, não tem amor, não tem ternura. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor quer treinar você. Ele quer acompanhar o seu processo de crescimento. Ele quer fazer ajustes. A disciplina é para ajuste. E com todos nós que somos filhos, Ele vai fazer. Por exemplo, imagina numa empresa, tem lá o chefe, o dono da empresa, e alguém falta. Quando alguém falta, a punição seria o quê? Naquele dia você não vai receber o salário. É punição. A disciplina seria o quê? Chamar para o escritório e conversar, ensinar, corrigir. Está vendo a diferença? A punição é o seguinte: você perdeu, azar seu, sai daqui. A disciplina é o seguinte: vem aqui, eu quero te ajudar. Para você não errar mais nisso. Para você avançar, para você entender e compreender a importância disso. Então, no Velho Testamento havia o castigo, mas no Novo Testamento há disciplina. Fala aí para o seu irmão: se alegre em ser disciplinado pelo Senhor. Então a disciplina, a punição é pagar pelo erro. A disciplina é aprender e melhorar e não cair no erro. Aleluia. Então, a disciplina vem, majoritariamente, quando eu e você tiramos os olhos de Cristo. Essa talvez seja a maior preocupação, entre aspas, se é que eu posso dizer isso, do Senhor com a sua vida. Porque uma vez que nos convertemos, Cristo se torna o nosso padrão. Então nós decidimos segui-lo. Quantos estão seguindo Jesus? Mas em algum momento da sua vida, você deixa de olhar para Cristo e começa a olhar para outro lado. É aí onde vem a disciplina. É como se você estivesse a conduzir numa estrada e de repente você começa a olhar para o telemóvel, olhar para a natureza, a paisagem e sai da estrada. E a disciplina é como um GPS recalculando a rota, dizendo atenção, né? Hoje em dia os carros têm isso. Você está andando, se você ir para uma faixa sem dar o sinal, ele já treme o volante, já dá um alerta, alguns já freiam. Por quê? Essa é a disciplina de Deus. Isso aconteceu com Pedro. Pedro foi convidado por Jesus. Aliás, ele se lançou para andar por sobre as águas. Lembram dessa passagem? E aí, a Bíblia diz então que Pedro estava andando por sobre as águas. Irmãos, tem vida melhor do que essa para um cristão? Você andar por sobre as águas. Águas na Bíblia falam de morte. Tempestades falam de problemas. Mas eu e você fomos chamados para andar por sobre os problemas. Os problemas não mudam o nosso humor, os problemas não ditam quem nós somos, nós estamos acima disso. Pode vir tempestade, pode vir terremoto, pode vir qualquer coisa, nós estamos sempre por cima disso. Mas o que acontece muitas vezes é que nós deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar para nós, para a circunstância. Pedro, então, olhando para a circunstância, teve medo. Quem aqui nunca sentiu medo? Você só sente medo quando você para de olhar para Cristo. Ah, eu estou com medo, é porque não está olhando para Jesus. Porque quem olha para Ele não sente medo. Sente medo, mas consegue romper o medo. Então Pedro estava lá andando sobre as águas e de repente começou a se afogar. O que Jesus fez? Se fosse, né, muitos pais hoje em dia ia cruzar os braços e falar: bebe a água aí, miserável. Você não acreditou em mim? Eu falei para andar olhando para mim, você não olhou? Está aí o castigo. Vai beber umas águas primeiro. Depois, pela minha benevolência, se eu lembrar, eu venho te ajudar. Foi isso que Jesus fez? Jesus aplicou castigo? Não. Imediatamente o texto diz, Jesus pegou ele pelas mãos. Mas depois ele ouviu umas boas, não ouviu? Ô Pedro, por que você duvidou?
Isso é uma disciplina. Por quê? Por que você está pensando isso? Por que você não acreditou na palavra que eu te dei? Por que você está com medo? Por que você está vivendo debaixo de ansiedade? Isso é a disciplina de Deus. Mas Ele tirou os olhos de Jesus. Todas as vezes que você tira os olhos de Jesus, Deus então vai arranjar uma maneira de trazer você à rota de novo. Ele não vai mandar doença, nem pobreza, nem miséria. Ele vai corrigir. E às vezes Ele usa pessoas. E você sabe, às vezes as correções são penosas. Quando Deus fala para você, vai lá pedir perdão para o fulano. Você fala, meu Deus do céu, ele é que tinha que pedir perdão para mim. Ele é que errou comigo. Ele pisou no meu calo primeiro. E Jesus fala, vai lá e pede perdão. Isso é penoso. Era mais fácil tomar uma lapada do Senhor. Sim ou não? Tem hora que a culpa às vezes é mais fácil. Porque a disciplina é uma correção. E a nossa carne não quer ser corrigida. A nossa carne não quer ser corrigida. Às vezes a correção vem de alguém que você não espera. Uma pessoa, às vezes mais nova que você, o seu filho. Eu estava com um grupo de pastores, os pastores que andam comigo, e um pastor brincando com a minha filha, a Ana Luísa, a terceira. Brincando com ela, falando umas coisas, ela olhou para ele assim e falou, já é a segunda vez que você mente para mim. A esposa dele do lado aproveitou, já deu um cutucão, tá vendo? Para Balaão, Deus teve que usar uma mula. Eu me lembro que eu fui com um pastor uma vez, no banco. A gente estava resolvendo um problema da conta. E uma burocracia assim, muito estúpida, uma coisa assim muito... Vocês sabem, não tem explicação. E o pastor ficou nervoso, né, e chegou uma hora que ele falou, me dá meus documentos, que eu vou em outro banco. Aí a mulher puxou os documentos e falou, ué, mas você não é pastor? Você está nervoso? Quer um chá? Isso é o quê? Disciplina. Com todo respeito, é a mula falando. A disciplina pode vir do seu cônjuge. A gente não gosta de ser corrigido pelo cônjuge. Quem gosta aí de receber repreensão do marido, da mulher? Às vezes eu conversando com casais, eu falo uma coisa e a pessoa concorda. Aí o outro fica azedo e fala, mas eu já falei isso 1000 vezes. Por quê? Porque está faltando a humildade de um aprender com o outro. Por quê? Porque é difícil. A disciplina pode ser penosa, mas é disciplina. É Deus querendo colocar você no eixo de novo. É Deus lembrando você para olhar para Cristo, o autor e o consumador da fé. Hebreus 12, coloque aí por favor, Hebreus 12, 1. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando, põe aí, continua. 1, 2 e... Não. É a parte B do versículo 1. Olha lá, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Como que a gente vai correr essa carreira? Olha lá. Olhando firmemente
para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da sua alegria estava proposto, suportou a cruz e etc. Olhando firmemente para quem? Jesus. Mas e quando eu acho que a solução da minha vida é o outro? Aí o Senhor te disciplina. Aí o Senhor te ensina. Aí o Senhor usa até uma mula para falar com você. Mas nunca é castigo. É sempre para crescimento. A repreensão é uma disciplina. Em Hebreus, no capítulo 11, aqui a gente leu o 12, mas no capítulo 11, a Bíblia fala pelo menos umas 20 vezes: pela fé fulano de tal fez tal coisa. Pela fé acreditou, pela fé rompeu, pela fé lutou. Então, eu e você precisamos andar pela fé. Mas quando não estamos andando pela fé, o Senhor vem e nos repreende. Porque esse talvez seja o pecado que mais para a sua vida, mais paralisa. Qual que é? Incredulidade. Quando você não crê. Se você não crê, não creu. Como é que vai avançar alguém que não crê? Como é que Deus vai fazer algo no seu casamento se você não crê que algo pode ser feito? Você que é solteiro para casar, não creio que Deus... Uai, então vai continuar solteiro. Quantos creem que Deus está preparando aí um... Aleluia. Mas aí o solteiro, presta atenção nisso. O solteiro acha que a solução da vida dele é o casamento. Não ri não, não ri não. O solteiro acha que a vida dele vai mudar depois de casar. E o casado acha que a vida dele mudou depois que ele casou. Os dois têm que olhar para Cristo. E para isso o Senhor então nos disciplina, nos corrige, nos coloca de volta. Coloca para mim o versículo 9 aí, por favor. Avança até o 9. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos. Para que serve a disciplina? Para você ter vida. Olha aí, está escrito aí. Quanto mais disciplina de Deus na sua vida, mais vida e mais correção, mais ajuste. Então nós não podemos fugir da disciplina. A gente tem que aceitar, porque é ela que está nos colocando no rumo de novo. Ela está ajustando a nossa rota, mas é para a vida. Enquanto a punição não é para a vida, a punição é para a morte. Mas a disciplina sempre será para a vida, para edificação, para crescimento, para produzir vida. Porque lá em João 10, 10 diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A punição é o pagamento pelo erro. A disciplina é a instrução para não errar. Aleluia. Eu gostei dessa definição. Vou falar de novo. Você põe aí no seu Instagram. A punição é o pagamento pelo erro. Mas a disciplina é a instrução para não errar. Pastor, mas o meu pecado merece punição. Merece mesmo. E já foi feito. Não espere um Deus que pune mais. Às vezes tem gente que está esperando a punição ou chegar ou acabar. Não vai acontecer. Por quê? Porque Ele não pune mais. Porque isso já aconteceu lá em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos ler um outro texto, 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Olha o que a Bíblia diz, o verso 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil
A escritura é para o quê? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17. A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A punição é para isso. Mas muitos recebem, a punição não, a disciplina. Muitos só vislumbram e esperam a punição de Deus. Mas aqueles que esperam a punição de Deus desistem, porque acham que Deus já esgotou a sua paciência. Não, acabou para mim, já fiz voto, já fiz promessa, quebrei todas elas, Deus não tem mais nada para mim. Mas não é isso. A disciplina de Deus é para corrigir, é para te ensinar, é para te educar para um fim proveitoso, para que você continue. Deus nunca desiste e fala, não, agora você esgotou tudo, parou por aqui. Lá no céu, vamos ver. Deus não faz isso. Ele está o tempo todo chamando, vem, levanta. Eu caí, mas levanta então. Eu estou machucado, então recebe aqui, eu sou a cura. Mas estou ferido. Mas não sei. Não olhe para você, continua olhando para Cristo, firmemente olhando para Jesus. Todos os dias o Satanás quer que você olhe para você, o que você pode, o que você não pode, o que você consegue. Mas Ele está chamando você, Ele. E se precisar haver uma repreensão, Ele vai fazer, mas para você continuar, nunca é parar. Nunca é para você estagnar. Nunca é para desistir dos projetos. É para que você esteja perfeitamente habilitado para saber fazer melhor, para saber executar as boas obras melhor. Um ano você faz de um jeito, depois o Senhor corrige, no outro ano você já está fazendo de outra maneira. Por quê? Porque Ele quer te abençoar assim. Aleluia. A palavra, ela é como um espelho que você lê e percebe ali os seus erros, percebe ali as suas inconstâncias, incoerências, mas a palavra disciplina você. Ao ler a palavra, aquilo queima no seu coração e você abandona velhas práticas e inicia boas práticas. Aleluia. Fala aí para o seu irmão, fica feliz pela disciplina de Deus. Volta lá em Hebreus 12. Hebreus 12, verso 10. Hebreus 12, 10. Aqui falando o escritor faz uma comparação dos pais ainda. Ele diz, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o que, irmãos? Aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Verso 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas tristeza. Ao depois, entretanto, produz o que, irmãos? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Mas lá no verso anterior, tem uma expressão, disciplina para aproveitamento. Isso aqui volta a dizer o que eu estava dizendo antes. A disciplina é sempre para avanço, nunca para retrocesso. Deus não fala, não, parou por aí, pode voltar aí, eu não quero mais, começa lá de novo. Não, Deus não faz isso. Ele fala, lembra de onde você caiu, levanta e continua. A disciplina é para isso. Mas aqui também ele diz, nesse verso, no verso 10, que o Senhor nos disciplina a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha para você ver, eu e você não produzimos santidade. O único santo é Cristo, mas Ele nos incluiu na sua santidade.
E a disciplina não é para afastar você, mas é para incluir. A disciplina não é para você se sentir sujo, é para você se sentir santo. Por quê? Porque Ele está incluindo você na santidade dEle, desfrutando da santidade dEle, sendo aperfeiçoado pela santidade dEle. E quanto mais Ele te traz para perto, mais referência você tem, mais santo você será. Isso elimina, essa informação elimina qualquer pensamento de exclusão. Não, você não é santo? Você sabe, no dia da ceia, em muitos lugares, graças a Deus aqui não acontece isso, de fato não acontece, mas em muitos lugares, durante a ceia, o orador chega e fala: você é digno de estar aqui neste lugar? Será que as suas mãos estão limpas para segurar esse cálice? Isso é disciplina de Deus? Não, isso é condenação. Em outras palavras, Ele está dizendo: você não merece, sai para lá. Como se Ele merecesse. Outro dia a gente fala disso. Mas Ele está dizendo: o Senhor te disciplina, te ajusta, para você estar com Ele, mais ainda com Ele. É sempre inclusão, é sempre aproveitamento, é sempre continuidade, nunca paralisação, exclusão. E, irmãos, honestamente falando, há muitas pessoas que se afastam da igreja porque não entenderam isso. Eles olham para si mesmos, eles têm a consciência do pecado, eles sabem que não conseguem por eles mesmos se libertarem de tais práticas, de tais pensamentos, de tal condição, e ele diz, em algum momento ele é honesto e diz: eu não posso ficar perto de Deus. É como Pedro: afasta, Senhor, porque eu sou pecador. Será que Deus não sabe que você é pecador? Será que Deus não sabe que mesmo depois de você se converter e se batizar nas águas, você não vai pecar de novo? Ele sabe disso tudo. Mas ainda assim, Ele disse: você vai participar da minha santidade. Não é por você, não é você que produz, não é você que sustenta, não é você que produz essas obras de santidade. Eu produzo, mas eu quero incluir você junto comigo, para viver uma vida de santidade. E quanto mais incluído eu me sinto no Senhor, mais obras de justiça eu faço. Mas quanto mais culpa e condenação você aceita na sua vida, quanto mais sensação de que você está sujo, mais sujeira você aceita na sua vida. Sim ou não? Qual que é o pensamento? Eu já estou todo errado mesmo. Mais um, não vai mudar muita coisa. Isso é palavra de condenação. Porque todos os seus pecados, toda sujeira, o sangue de Jesus te purificou, te limpou. O seu lugar é aqui com Ele. A disciplina vai trazer você para Ele, não vai te afastar dEle, vai trazer para Ele. A disciplina vai corrigir, dizer: a porta está aberta, o véu foi rasgado, o acesso ao trono está liberado. Vem estar com Ele, não afaste dEle, vem estar com Ele. Quanto mais disciplina, mais aproximação nós temos com Jesus. Por isso, a separação nunca vai acontecer. Você pode tentar esconder do Senhor. O salmista já diz: se eu subo nos céus... Como é que é o versículo? Me ajuda aí. Acha esse versículo aí para mim. Se eu faço a minha cama lá nas fossas marianas, 11.000 metros de profundidade, o Senhor está lá comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É impossível, fala aí para o seu vizinho: é impossível você fugir de Deus. Não vir ao culto não é fugir de Deus. Então para com isso, vem para o culto. Para de fugir de Deus, para de achar que você não pode se aproximar dEle, porque é Ele que decidiu aproximar você. Não é a sua força, não é a sua obediência, não é a sua capacidade,
mas é o braço forte de Jesus. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Então, se você perceber isso, você vai, entenda com bons olhos o que eu vou falar. Você vai desejar a disciplina de Deus. Por mais penosa que seja, você vai se levantar e dizer: Senhor, muda o que precisa ser mudado na minha vida. Eu quero ser aperfeiçoado para toda boa obra. Eu quero ser incluído na sua santidade. Eu quero viver como o Senhor vive. Se tem algo em mim que eu precisa ser cortado, corta hoje. Por mais penoso que seja, elimina hoje. E você sabe, Deus vai usar pessoas para falar isso para você. Deus vai usar o seu líder de célula para fazer isso com você. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler Provérbios 27, 6. Coloque aí rapidamente, Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Sabe aquele amigo, entre aspas, que abraça você e fala: eu sei o que você precisa, vamos comigo ali tomar uns copos. Eu sei que você precisa de alguém para cuidar do seu corpo. Vamos lá naquela mulher que faz isso e aquilo. Aqui está dizendo que esses beijos são enganosos. Mas quem é leal a você, essas feridas, aliás, quem ama você, vai pôr feridas aí, que a disciplina às vezes causa ferida, mas é uma ferida para o bem. Dói ouvir certas verdades. Dói ouvir que você precisa abandonar uma amizade. Dói ouvir que você precisa abandonar um contexto. Dói ouvir que você está muito carnal. Alguém já recebeu essa repreensão? Alguém falou para você que você está precisando orar mais. Você está precisando fluir no Espírito. Está sobrando muita carne aí. Vai lá para o verso 17, desse mesmo capítulo. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Glória a Deus por quem diz a verdade para você. Mas estou falando de amor. Não estou falando de culpa e peso. Aquele profeta que põe o dedo no seu nariz e fala que Deus não te ama, não está agradando de você, que você vai ser cortado, que está vendo uma sepultura na sua frente. Esse é o profeta da velha aliança. Se alguém levantar e fizer isso, pode desconsiderar. Porque o último profeta da velha aliança morreu com João Batista. Jesus falou: dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Foi Jesus que disse isso. O ministério da acusação acabou. Se alguém se levanta para acusar, não está em nome de Deus, porque Deus não faz isso. Agora, para disciplinar, corrigir e ajustar, são profetas de Deus. Quando levanta o irmão para corrigir você e falar: irmão, volta a olhar para Cristo. Cristo não faz isso, vamos olhar para Ele. Esse é o profeta de Deus, é a profetisa da nova aliança. Quantos tem irmãos assim preciosos à sua volta? Então, conclusão. Alguém pode pegar exemplos do Velho Testamento e tentar colocar para hoje. Por exemplo, Deus um dia feriu o filho de Davi por causa de um erro dele, por causa de um pecado dele. Mas aquilo era velha aliança ou nova aliança? Era punição ou disciplina? Punição. Significa que Deus vai fazer isso com você hoje? Não. Porque hoje nós estamos na nova aliança. Mas Davi, ele tinha um vislumbre
da nova aliança. E ele disse, Romanos 4:6, olha o que a Bíblia diz. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem. Ele aqui não está falando dele, ele está falando do futuro. Por quê? Porque Davi já via a nova aliança. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem, eu e você, a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Verso 7. Olha o que Davi disse. Verso 7. Bem-aventurados, abençoados, favorecidos são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Na vida de Davi houve uma punição, mas ele está dizendo, abençoado é quem isso não acontecer mais, porque o Senhor já vai ter pagado pelos pecados. Davi diz que você é abençoado. Por quê? Porque as suas iniquidades foram perdoadas, os seus pecados foram cobertos de uma vez para sempre. Não há mais punição para o seu pecado. Fala glória a Deus. Então, o nosso pecado foi punido na cruz. Você não precisa esperar ter o tratamento que houve com Davi, porque não vai acontecer mais. Essa é a certeza do perdão, que nos conduz à verdadeira santidade. É o perdão. Então, a punição olha para trás e cobra pelo erro. A disciplina olha para frente e prepara para o acerto. Vou repetir de novo para você pôr no seu Instagram também. A punição olha para trás e cobra pelo erro. A disciplina olha para frente e prepara você para o acerto. Então a disciplina é que vai trazer santidade na sua vida. Caminhos retos. Então glória a Deus pela disciplina. Glória a Deus pela correção. Mas punição, não vou aceitar esse pensamento sobre mim. Separação, não vou aceitar nenhuma palavra. Ainda que alguém se levante em nome de Deus e fale alguma coisa que vai me separar de Deus, eu vou considerar isso inadequado para mim. Não vou julgar a pessoa, mas posso julgar a palavra. Posso dizer, essa palavra não é de Deus, porque não está de acordo com a nova aliança. É velha aliança, serviu lá para os de trás, mas para a minha vida, não. Aleluia. O seu pai só tem disciplina para você. Ele não tem punição. Se alguém disser que tem punição, considera também anátema. Porque nós estamos vendo isso na palavra de Deus. Nós temos um outro exemplo na Bíblia de Nadab e Abiú, que chegaram para oferecer um sacrifício com Deus. A Bíblia diz que eles chegaram com fogo estranho. E ao chegar com fogo estranho, perto do fogo verdadeiro, o que aconteceu? Foram queimados. Foram punidos com a morte. Mas isso é nova aliança ou é velha aliança? Velha aliança. Isso vai acontecer com você? Não, porque você já tem o fogo verdadeiro. Você não tem fogo estranho mais. Isso aí é velha natureza. O fogo de Deus já chegou na sua vida. Não há mais morte. Para você não há mais morte. Só desse corpo, dessa vida. Mas isso não é o que Deus chama de vida. Você e eu já somos um ser eterno. Aleluia. Então não precisa mais temer o juízo. Quando você recebe a Cristo,
O fogo da ira de Deus já veio sobre ele e não pode vir mais sobre você. Por isso, creia, jamais você será punido por Deus. Você pode ser punido por homens, você pode colher consequências nessa vida de erros, isso tudo é normal. Mas da parte de Deus não há punição. Alguém se enche de paz ouvindo essa palavra? Alguém sente que foi livre aí de um jugo, de um peso que estava... Meu Deus, eu estou com o Senhor, eu vou ser disciplinada por Ele, mas aleluia, quanto mais Ele me disciplina, mais na santidade eu estou. Não sou eu que produzo. Eu quero orar com você nessa manhã. Fica de pé no seu lugar. Você certamente recebeu essa palavra e o Espírito Santo falou com você. A minha oração hoje é para que todo peso de culpa, todo peso da condenação saia da sua vida. E você sinta-se cada vez mais próximo a Ele, não afastado. Nada pode separar você do amor de Cristo Jesus. Vamos ler isso, Romanos 8. Olha o que diz Romanos 8, a partir do verso 31. Coloque, por favor, Romanos 8, 31. Vamos ler junto? 1, 2 e... Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai passando até o final do capítulo. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Próximo. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos lá, continua. 1, 2 e... Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Não há mais punição para a sua vida. Só há agora reconciliação. Ajuste. Feche os olhos no seu lugar. Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, nós oramos hoje contra toda condenação, contra todo sentimento de culpa, de acusação, de peso, ao qual nos tem afastado ou tentado nos afastar do Senhor. Pai, Tua palavra diz que nada pode nos afastar, nada pode nos separar do Senhor. O Senhor nos disciplina para a correção, para o ajuste, mas para estar cada vez mais próximo do Senhor. Por isso nós rejeitamos hoje toda palavra maldita,
toda palavra de morte, toda palavra que não traz vida e vida em abundância, em nome do Senhor Jesus. Pai, dá-nos hoje a consciência do perdão. A tua palavra diz que jamais o Senhor se lembrará do nosso pecado. Por isso nós deixamos para trás todo o peso, toda condenação, toda tentação que tenazmente nos assedia, e hoje nós corremos com perseverança, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Diga isso para Ele, fala: Deus, eu corro firmemente, olhando para o Senhor. Não vou aceitar distração, não vou aceitar a incredulidade, não vou aceitar a ansiedade, fazer com que eu pare na minha vida. Eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor, eu olho para o Senhor nesse dia.